A Mensagem das Estrelas, capítulo 21. O casamento e a descendência. Houve um tempo em que o ser humano em formação era macho-fêmea e capaz de gerar filhos sem a participação de outrem. Mas quando um polo da força criadora foi dirigido para cima para construir o cérebro e a laringe, a humanidade deixou de ser bissexual. E desde então, cada macho ou fêmea tem que procurar seu complemento para conseguir gerar filhos. Portanto, o casamento foi instituído pelos anjos como um sacramento, e o rito sagrado da geração era realizado sob a supervisão deles, em grandes templos e em determinadas épocas do ano, quando as linhas de forças interplanetárias estavam propícias para a propagação. O restante do tempo viviam todos juntos na perfeita felicidade paradisíaca do companheirismo casto. O parto, por conseguinte, era sem dor, e a enfermidade e a tristeza, que sentimos quando perdemos alguém a quem muito apreciamos, eram desconhecidas. Contudo, quando, sob a orientação dos anjos decaídos, os espíritos de Lúcifer, a humanidade começou a exercer a função criadora por prazer, sem levar em consideração o raio estelar, a morte se tornou presente e a mulher passou a ter seus filhos expressando dores e sofrimento. Embora um juiz de paz possa legalmente casar as pessoas, por ignorar a escrita estelar, ele não pode ver se há a harmonia necessária básica para unir as duas almas. Por essa razão, infelizmente, uma grande quantidade de casamentos fracassa. No que se diz respeito a trazer a felicidade e a satisfação de alma, que marcam o companheirismo verdadeiro de dois seres. Além disso, existe o incidente da dor do parto para piorar e aumentar o sofrimento do ego, que está construindo seu corpo sob condições pré-natais desarmônicas. Certamente é um tributo muito pesado a se pagar pela ignorância da ciência estelar. Pior ainda, na grande maioria dos casos em que as pessoas conhecem a astrologia, ou onde elas estão informadas sobre a sua situação real para tais casos, elas se recusam a considerar a voz da advertência, quando essa voz contraria seus desejos. Com frequência chegam até a odiar o astrólogo que ousa lhes dizer sobre a imensa tristeza que as espera caso se casem. Por conseguinte, na melhor das hipóteses, essa é uma tarefa ingrata. Contudo, esse assunto é tão importante em nosso atual estágio de evolução, tem consequências de tão longo alcance, tanto para o indivíduo quanto para a sociedade, que realmente é um crime entregar ao acaso a escolha de um companheiro. Felizmente, estamos nos aproximando da era de Aquário. E não há dúvida de que as pessoas estudarão a escrita estelar. Talvez elas instituam departamentos matrimoniais, mantidos pela Igreja ou pelo Estado, visando orientar a nova geração na direção correta. Se as crianças, cujas datas de nascimento são harmoniosas, pudessem se encontrar em seus lares e se tornar companheiros de brincadeiras e de divertimentos, o relacionamento, sem dúvida, amadureceria em direção ao amor com o passar dos anos. Então, o casamento não poria fim ao romance, como infelizmente acontece na maioria das uniões consumadas atualmente, mas intensificaria o amor e a felicidade ano após ano. O vínculo de afeição cresceria cada vez mais forte e ajudaria o crescimento da alma dos que estivessem sob esse encanto mágico, como nenhum outro relacionamento poderia fazê-lo. Então, os filhos não seriam meros acidentes. Seriam amados durante a vida e dificilmente sentiriam falta do céu de onde vieram, porque encontraram em seus lares um céu terrestre. Por conseguinte, oremos para que chegue logo o tempo em que cada comunidade terá seu departamento matrimonial, conduzido sob base astrológica, para onde os pais possam enviar os dados de nascimento de seus filhos e receber em troca os nomes e endereços de outras crianças que lhe possam ser harmoniosas como companheiras.
Se os pais das duas crianças ficarem satisfeitos no que diz respeito às relações familiares, etc., as crianças poderiam se encontrar. Caso contrário, outros nomes poderiam ser apresentados pelo departamento, até que um adequado, tanto em relação ao padrão social quanto ao astrológico, fosse encontrado. Então as crianças poderiam brincar juntas, e não há dúvidas de que, com o tempo, a afeição mútua se transformaria em amor que satisfaria os românticos sentimentos juvenis. Mais tarde, um casamento ideal coroaria a felicidade das duas pessoas. Da nossa parte, não devemos aguardar que a Igreja ou o Estado tomem essa iniciativa. Se os pais que acreditam em astrologia formassem associações, mantendo um departamento central, onde os horóscopos de seus filhos pudessem ser guardados num arquivo, agrupados e classificados à espera de se encontrar verdadeiros companheiros para eles, isso daria uma demonstração tão prática do valor da astrologia que dentro de 25 anos o número de casos já seria suficiente para chamar a atenção das pessoas conservadoras. A harmonia e a discórdia. O ser humano é, como disse São Paulo, espírito, alma e corpo. Portanto, a combinação de dois seres em perfeita harmonia necessita que eles estejam de acordo nos planos espiritual, moral e físico, simbolizados no horóscopo pelo Sol e pela Lua, espírito ou ego, por Marte e Vênus, alma ou sexo, e pelo ascendente, que governa o corpo denso. Esses significadores reunidos com o signo da sétima casa e com os astros que estiverem lá mostram a harmonia inata ou a discórdia entre as pessoas no que se diz respeito ao relacionamento no casamento. A harmonia física é julgada pela comparação do signo ascendente das duas pessoas envolvidas. Os signos de fogo se combinam assim como os signos de terra, de ar e de água. No entanto, uma pessoa com o signo de fogo no ascendente não pode ter êxito na união com alguém do signo de água ou de terra no ascendente. É como misturar fogo com água ou lançar água ao fogo. Fogo combina somente com fogo e ar. As pessoas com signo de água no ascendente podem se harmonizar com pessoas que têm um signo de terra no ascendente, ou vice-versa. Contudo, nem os signos de terra nem os de água podem se misturar com a triplicidade de ar. No plano moral, o relacionamento é governado por Marte e Vênus. Se Vênus no horóscopo de uma pessoa estiver no mesmo signo e grau que Marte no horóscopo da outra pessoa, haverá um amor à primeira vista. Quando se encontrarem, mas a atração será sexual, e a menos que estejam outros signos fortes que se harmonizam, Marte dominará Vênus, especialmente se Marte estiver na sétima casa ou muito elevado e acima de Vênus no horóscopo da outra pessoa. Quando o Sol no horóscopo de uma pessoa estiver no lugar da Lua na carta de outra pessoa, haverá harmonia no plano espiritual. O casamento ideal necessita da combinação dos dois horóscopos em todos esses particulares, e a felicidade dependerá do grau de concordâncias, conforme indicado. Há uniões em que as pessoas se harmonizam sexualmente, mas possuem características totalmente diferentes em outros aspectos e vice-versa. Portanto, os dois horóscopos devem ser examinados em sua totalidade para se ter uma interpretação confiável. O que vem a seguir explicará as indicações para o casamento no horóscopo individual de ambos os sexos. O casamento para os homens. Um casamento prematuro é indicado no horóscopo de um homem. Quando ele tenha nascido à luz da lua, na fase em que ela vai de nova para cheia, desde que ela esteja na quarta, quinta, sexta, décima, 11ª ou 12ª casas. Quando a Lua e Vênus estão fortes e bem aspectados, com uma quantidade de outros astros nos signos férteis de Câncer, Escorpião ou Peixes. 3. Quando a Lua e Vênus estão na quinta ou sétima casas, que regem o namoro e o casamento. 4. Quando um signo fértil está no ascendente, como Câncer, Escorpião ou Peixes, na quinta ou sétima casas. 5. Quando Vênus e Marte estão essencialmente dignificados, elevados, fortes e bem aspectados. 6. Quando Júpiter ou Vênus ou ambos estão na sétima casa, bem aspectados.
Um casamento tardio é mostrado no horóscopo de um homem. Quando ele tenha nascido nos momentos em que não haja a luz da lua, isso é, na fase em que ela vai de cheia para nova, e esteja na primeira, segunda, terceira, sétima, oitava ou nonas casas. 2. Quando a Lua ou Vênus estão afligidos por Saturno, Marte, Urano ou Netuno, especialmente se qualquer um desses planetas estiver na quinta ou sétima casas. 3. Quando Saturno, Marte, Urano ou Netuno estão na quinta ou sétima casas. 4. Quando a Lua está em quadratura ou oposição a Vênus ou Júpiter, causa problemas no namoro e consequentes atrasos no casamento. O casamento é negado ou realizado com grande dificuldade. Quando Saturno está em Escorpião, que rege os genitais, ou se a Lua está ali em paralelo, conjunção, quadratura ou com Saturno, ou em oposição a ele, o planeta da obstrução, pois, nesse caso, há pouco ou nenhum desejo sexual. Daí essas pessoas geralmente permanecerem solteiras. 2. Quando a Lua ou Vênus, o planeta do amor, estão afligidos no signo saturnino de Capricórnio, especialmente se a aflição vem de Saturno, o planeta da obstrução, muitos obstáculos se apresentam para a realização do casamento, sendo duvidoso que possam ser superados, pelo que é improvável que a pessoa se casará. 3. Quando a Lua está em quadratura com o Sol ou em oposição a ele, é difícil a pessoa se decidir sobre qualquer assunto, e se a Lua estiver na primeira, segunda, terceira, sétima, oitava ou nona casas, isso torna ainda mais difícil uma decisão relativa ao casamento. Se, ao mesmo tempo, houver uma aflição de Saturno, a pessoa nunca tomará uma decisão, pelo que o casamento não se consumará. 4. Quando a Lua está nos últimos graus de um signo, dizemos que está vazia de curso. E, se ao mesmo tempo ela não forma nenhum aspecto com outros astros, isso indica falta de atração pelo sexo oposto, o que provavelmente impedirá a pessoa de estabelecer um relacionamento para fins de casamento. Casamento para as mulheres. Um casamento prematuro é indicado no horóscopo de uma mulher. Quando ela tenha nascido à luz da lua, na fase em que ela vai de nova para cheia, e o sol está na quarta, quinta, sexta, décima, 11ª ou 12ª casas. 2. Quando o Sol e Vênus estão em um dos signos férteis, Câncer, Escorpião ou Peixes, e bem aspectados. 3. Quando o Sol, Vênus e Marte estão bem aspectados, especialmente se na quinta ou sétima casas, que governam o namoro e o casamento. 4. Quando o signo fértil está no ascendente, como Câncer, Escorpião ou Peixes, na quinta ou sétima casas. 5. Quando o Sol, Marte e Vênus estão essencialmente dignificados, elevados ou com aspectos benéficos e fortes. 6. Quando Júpiter ou Vênus estão na sétima casa, bem aspectados. Um casamento tardio é mostrado no horóscopo de uma mulher quando ela tenha nascido nos momentos em que não haja a luz da lua, isso é, na fase em que ela vai de cheia para nova, e o Sol esteja na primeira, segunda, terceira, sétima, oitava ou nona casas. 2. Quando o Sol e Vênus estão afligidos por Saturno, Marte, Urano ou Netuno, especialmente se estiverem na quinta ou sétima casas que governam o casamento e o namoro. 3. Quando Saturno, Marte, Urano ou Netuno estão na quinta ou sétima casas. 4. Quando a Lua está em quadratura ou oposição a Vênus ou Júpiter, atrasos e problemas no namoro e no casamento podem ser esperados. 5. Quando a Lua está em paralelo quadratura com ou em oposição a Urano, a oitava de Vênus, isso também pode significar atrasos. O casamento é negado ou realizado com grande dificuldade. Quando Saturno está em Escorpião, signo que rege os órgãos genitais, ou quando o Sol está em paralelo conjunção quadratura com Saturno ou em oposição a ele, o planeta da obstrução. Há pouco ou nenhum desejo por relações sexuais, de modo que quando esse signo está nessas condições no horóscopo de uma mulher, é seguro prognosticar que ela permanecerá solteira.
2. Quando o Sol ou Vênus, o planeta do amor, estão afligidos no signo saturnino de Capricórnio, particularmente se a aflição vem de Saturno, o planeta da obstrução, haverá muitos obstáculos para o casamento e é muito difícil acreditar que, sob tais condições, um casamento acontecerá. 3. Quando Sol e Lua se afligem mutuamente por uma quadratura ou oposição, a pessoa é muito vacilante em qualquer assunto. E se o Sol, que é o indicador do casamento para a mulher, está na primeira, segunda, terceira, sétima, oitava ou nona casas, é bem difícil para ela chegar a uma decisão a respeito do casamento. Se ao mesmo tempo houver uma aflição entre o Sol e Saturno, isso impedirá realmente a pessoa de se decidir, pelo que o casamento não se consumará. 4. Quando o Sol, por progressão, não forma nenhum aspecto com os outros astros, isso indica falta de atração pelo sexo oposto, o que provavelmente impedirá a pessoa de se casar. Felicidade e tristeza profundas e morte, falecimento e perda do cônjuge. O masculino Sol é um indicador particular do cônjuge no horóscopo de uma mulher e a feminina Lua significa o cônjuge no horóscopo de um homem. Assim, quando o Sol e a Lua estão com aspectos benéficos entre si, ou com Vênus, o planeta do amor, ou com Júpiter, o planeta da benevolência, das expressões externas de contentamento e satisfação e do regozijo que se alcança quando fazemos o bem a alguém, estão garantidas na relação conjugal, particularmente se esses planetas estão na sétima casa. Por outro lado, Saturno, Marte, Urano ou Netuno afligindo o Sol em um horóscopo de uma mulher ou a Lua em horóscopo de um homem indica tristezas profundas e problemas na relação conjugal. Se eles estiverem na sétima casa, a evidência é muito mais forte e é também um prognóstico de que haverá a dissolução do casamento. A esse respeito, Saturno e Marte indicam a morte do cônjuge. Urano também pode causar esse fim se afligido por Saturno ou Marte, mas, por outro lado, aponta para um relacionamento clandestino, o qual provavelmente ocasionará a dissolução do casamento por abandono do lar ou por divórcio. Mais de um casamento. Se um ou mais dos planetas adversos, Saturno, Marte, Urano e Netuno, estão na sétima casa e o Sol ou a Lua estão em um signo fértil, Câncer, Escorpião ou Peixes, ou nos signos duplos, como Gêmeos ou Sagitário, é quase certo que a pessoa se casará muitas vezes e provavelmente para a sua grande tristeza. Se o Sol ou a Lua estão com aspectos com planetas que estão em signos duplos, Gêmeos, Sagitário ou Peixes, especialmente se esses signos estão na sétima casa, então 2 ou mais casamentos provavelmente ocorrerão. Quando o regente do ascendente está na sétima casa, com aspectos benéficos com outros astros, e em um signo duplo, Gêmeos, Sagitário ou Peixes, isso indica uma pluralidade de casamentos. Descrição do marido ou da esposa. No horóscopo de um homem, os astros com os quais a Lua forma aspecto por progressão depois do nascimento indicarão a esposa pela qual ele será atraído, bem como o caráter e temperamento delas, que serão determinados pelos signos onde os astros estiverem e pelos aspectos formados por eles. Como ilustração, vamos supor que a Lua no horóscopo de um homem primeiramente forma um sextil com o Sol em Leão, e que o Sol está em um trígono com Júpiter. Então, acharemos a descrição esposa lendo sobre o temperamento e o caráter no capítulo do Sol, onde tratamos do Sol em Leão e em trígono com Júpiter. Isso indicaria uma esposa com uma determinação para ser bem-sucedida, um nobre caráter, cabelos claros e de cor natural, ou aparência da pele no rosto um tanto vermelha. Se, por outro lado, vemos que a Lua, depois do nascimento, forma uma quadratura com Marte em Escorpião e que Marte, por sua vez, forma quadratura com Vênus, isso mostraria uma esposa de uma natureza muito lasciva, preguiçosa ou não ativa e desleixada, desarrumada e descuidada, dominadora, briguenta e de convivência extremamente difícil. E assim com os outros astros. No horóscopo de uma mulher, o marido é descrito pelos astros com os quais o Sol forma aspectos por progressão, sendo que tais astros devem ser considerados em relação ao signo onde estão e os astros com os quais eles, cada um por sua vez,
formarem configurações e o método é o mesmo do que aplicado à Lua no horóscopo de um homem. Deve-se notar, porém, que quando o indicador do cônjuge com aspectos com Sol ou com Lua está retrógrado ou está enfraquecido por signo, como Saturno em Áries ou Júpiter em Gêmeos, a atração não é suficientemente forte para culminar em casamento, mas provavelmente indicará só uma atração passageira. Portanto, o estudante precisará usar seu discernimento quanto a esses particulares. Filhos. Se uma pessoa terá ou não filhos, isso é algo que não pode ser interpretado somente pelo horóscopo individual dele ou dela. Não há nenhum grau de precisão, pois tal assunto não depende de um deles somente. Portanto, os horóscopos dos pais, em perspectiva, devem ser comparados e as indicações individuais combinadas. Então, se os dois horóscopos mostrarem naturezas férteis, muitos filhos poderão nascer. Mas se ambos forem apenas moderadamente férteis, ou se um for muito fértil e o outro estéril, o prognóstico deve ser feito de uma maneira adequada, considerando as diferenças nos graus de fertilidade ou esterilidade representado pelos signos envolvidos. As indicações mostradas no horóscopo individual podem ser interpretadas da seguinte maneira. A Lua é o astro da fecundação e, portanto, o indicador mais importante. Em seguida vem Vênus, o planeta do amor e da atração, e finalmente Júpiter, o planeta da benevolência. Se um desses astros está na quinta casa, que indica filhos, e em um dos signos férteis, ou duplos, Câncer, Escorpião, Peixes, Gêmeos ou Sagitário, então é uma indicação de que a pessoa possui uma natureza fértil e terá muitos filhos, os quais terão uma disposição boa e agradável. Interpretação semelhante poderá ser feita se a 11ª casa estiver assim configurada. Se virarmos o horóscopo de cabeça para baixo, de modo que a 7ª casa se torne a primeira, isso mostrará o horóscopo do cônjuge, e a 11ª casa fica então sendo a 5ª casa, a dos filhos. Assim, tanto a 5ª quanto a 11ª casas devem ser levadas em consideração nesse assunto. Entretanto, como já foi dito, o verdadeiro estado das condições não pode ser prognosticado a não ser que se combinem os horóscopos de ambos, do pai e da mãe. Quando o violento e turbulento Marte ou Saturno, afamado na antiga mitologia grega como destruidor dos filhos, ou o Sol ou Urano estiverem na 5ª ou 11ª casas, eles ou evitarão o nascimento de filhos ou os destruirão durante a infância. Isso se torna particularmente verdadeiro se Áries, Leão ou Capricórnio estiverem na cúspide de uma dessas duas casas. Quando a Lua está em Câncer, Escorpião, Peixes, Gêmeos ou Sagitário, com aspecto benéfico com Júpiter ou Vênus, indica uma família numerosa. Contudo, quando a Lua está em Áries, Leão ou Capricórnio e afligida por um dos planetas adversos ou pelo Sol, geralmente o casamento é estéril. Saturno e Vênus, na 7ª casa, é também um indício de casamento sem descendentes. Se há uma diferença nas indicações da 5ª e 11ª casas, a interpretação deve ser modificada de uma maneira adequada, considerando as diferenças nas indicações.